Este é um Honda Civic AMG. O quê? Sim, você ouviu direito. A AMG, uma empresa mais conhecida por fazer os carros da Mercedes ficarem mais rápidos, também fez sua mágica com esse compacto japonês. Eu sei, né? E essa não foi a única vez que eles fizeram algo assim. O que diabos é isso? E aí, pessoal, aqui é o Stop com uma lista de carros com toque AMG que não são Mercedes. Vamos nessa. Lotus Amira. Sim, vamos chegar ao Civic, mas primeiro Lotus. Há mais de 25 anos, eles deixaram de fabricar seus próprios motores e passaram a usar de outros. Primeiro Rover, depois Toyota e mais recentemente um AMG 2.0 também foi encontrado na versão básica, Amira. Agora, eu sei que era pra eu estar falando da parte AMG aqui, mas será que a gente pode, antes, tirar um momento pra babar em como esse carro é lindo? Proporções clássicas, superfícies simples, curvas arredondadas com arestas marcantes. Ah, é perfeição. Até a Dimera mais barata parece um super carro de $200 mil. Então é quase uma pena que o motor tenha apenas 4 cilindros, mas lembre-se, esse é aquele motor 4 cilindros insano que também está no A40 e 5 Uber Hatch, onde entrega 420 cavalos. Caramba, legal, né? Errado. O problema é que a versão V6 mais cara entrega apenas 400 cavalos, o que significa que o 4 cilindros básico teve que ser despotenciado para 360. Por hierarquia, o câmbio manual só está no V6. O AMG tem apenas câmbio automático de dupla embreagem de 8 marchas. Mas sabe, eu deixo passar. A Mira é um Lotus mais maduro. É um carro esportivo para o dia a dia e para o uso cotidiano, o automático é simplesmente melhor. Além disso, o carro AMG tem mais torque, é um pouco mais leve, tem uma melhor distribuição de peso, então ele tem uma dirigibilidade melhor. E além disso, você pode liberar toda a potência dos 470 cavalos do C60 e 3 apenas com uma alteração de software. Eu não sei, cara, a versão básica com certeza parece um carro melhor pra mim. Chrysler Crossfire SRT6. Piada de primeiro dia. O que você ganha quando cruza um Chrysler com um Mercedes-Benz? Minha bunda. Quando a Mercedes e a Chrysler se uniram para formar uma nova empresa em 1998, isso foi descrito como um casamento feito no céu e citando uma fusão de iguais. A proposta era apoiar uns aos outros, compartilhar tecnologia e evitar traições, mas a Mercedes fez justamente o contrário. Pegue o Chrysler Crossfire, por exemplo. Por baixo da carroceria, o carro é praticamente igual ao Mercedes SLK. Ele foi até mesmo fabricado na Alemanha. Então, justo, certo? Errado. Justo seria dar a Chrysler a nova plataforma do SLK para trabalhar, não a antiga. Como isso pode ser uma fusão de iguais? Quando 2 carros começaram a ser produzidos juntos, mas ainda estavam separados por uma geração inteira, já se passaram 4 anos desde o acordo. Então não venha me dizer que a existência dessa nova plataforma do SLK pegou a Chrysler de surpresa. O que é isso? É só uma teoria. E nem me faça começar a falar sobre a versão SRT6. Esse é um Crossfire com o V6 Supercharged do SLK AMG. E se você pensa, legal, pelo menos tem isso, pense de novo no Crossfire. Esse motor gera 335 cavalos, o que não é ruim, mas na Mercedes ele chega a 355. E de novo, estamos falando de um carro que nem está mais em produção. E se você comparar com o novo SLK, fica claro que a Chrysler não só foi passada para trás, mas foi traída mesmo, com aquele casamento de brinquedo da sua mãe feito no céu. Meu saco. Chega. Todo Pagani desde sempre é equipado com o motor V12 da AMG. Todos nós sabemos disso, mas por que a AMG? Por que não a BMW, a Ferrari ou um motor próprio? Ele é. Por quê? Juan Manuel Fangio, um pentacampeão de F1 que correu pela Mercedes, também era um amigo muito próximo de Horácio Pagani. Então Pagani disse algo como: "Ei, será que você poderia usar sua influência e conseguir alguns daqueles V12 da Mercedes para mim? Eu faço qualquer coisa que você quiser que eu faça, meu amigo." E assim, quando o primeiro Zonda saiu da linha de produção da Pagani, ele tinha, como você deve ter imaginado, um V12 de 6 litros do Mercedes S600. Ajustado pela AMG para 450 cavalos, era extravagante, visceral, agressivo, mas 450 não parece muito mesmo para 1999.
Ah, é? Que tal esse V12 de 7 litros com 550 cavalos ou o Zonda F de 7,3 litros com 600 e 80 760 800? Já é o suficiente? Ok, você venceu. Depois veio o Huayra, com aquelas abas móveis no capô e algo diferente debaixo do capô, 2 turbos. Isso significava que potência nunca foi um problema, mas e o barulho? Horácio, em vez de tentar disfarçar, abraçou o som e ficou um pouco maluco com isso. Ouça a gravação em primeira pessoa feita por Marcatino. E agora temos o Utopia entregando 860 cavalos. As garotas dos elétricos vão correr para o Nevera e chamar isso de Semana Bagani, mas considere que todos os Utopias já estão esgotados. Enquanto até hoje, Matt conseguiu vender apenas 1/3 da produção planejada do Nevera. Deve ter algo naquele V12 AMG que simplesmente falta em um elétrico de 2.000 cavalos. Fico me perguntando o que é... Astera Impregnator, desculpe, Imperator. Nos anos 1970, tinha um alemão chamado Eberhard Schultz, que trabalhava como engenheiro de design na Porsche. Melhor emprego do mundo, né? Mas acho que ele preferia trabalhar para a Mercedes. Por que eu digo isso? Porque, nas horas vagas, ele também estava construindo isso aqui. O carro conceito CW311, embora tivesse algumas peças da Porsche, o motor V12 era da Mercedes, assim como as lanternas traseiras. Todo o design parecia uma versão estranha e em formato de cunha do C111, e as portas eram no estilo Gullwing do SLR. Ah, e também tinha um emblema da Mercedes. Era um supercarro de motor central totalmente funcional. Quando o Sr. Schultz o mostrou à Mercedes, eles disseram, impressionante, muito bom. Mas não estamos interessados. Tudo bem, eu mesmo vou produzir. Agora, chamado de Astera Imperator era praticamente igual ao conceito. A Mercedes ainda foi gentil o suficiente para fornecer as peças necessárias. Apenas 30 foram produzidos. Não, nenhum deles era bonito. Os primeiros eram bons, mas estragaram ao colocar esse periscópio estranho no topo. Definitivamente não é o que você chamaria de beleza da Sidney Crawford. Os modelos mais recentes ganharam carroceria mais larga e retrovisores normais. Também passaram a ter motores V8 AMG, justificando sua presença na lista. Os primeiros tinham motores comuns e mais fracos. Além disso, repare que alguns ainda tinham a estrela de 3 pontas. A Mercedes era explicitamente contra isso. Mas acho que eles ficaram com pena de rejeitar o cara, então meio que deixaram passar. Ah, você não é um cara ruim. Mitsubishi Galant AMG. Apesar de ter começado como uma oficina de tuning independente por muito tempo, o relacionamento comercial da AMG era totalmente monogâmico. A Mercedes estava próxima, então só trabalhavam nos carros dela. Isso mudou quando, de repente, a Mitsubishi ligou e perguntou se poderiam fazer algo para eles também. Ah, claro. E assim, o primeiro Mitsu a receber um toque da AMG foi o incrivelmente nomeado Debonair Royale. No entanto, a transformação foi apenas visual. Diversos emblemas e um body kit de baixa qualidade, só isso. Depois veio o Galant, que teve as partes mecânicas trocadas por uma suspensão melhor. Junte ao escapamento, além de tudo que foi colocado no motor 2.0 4G63, novos pistões, comandos de válvula, molas de válvula de titânio. Não está interessado? O resultado, limite de 8.000 rotações por minuto e 170 cavalos naturalmente aspirados. Não é muito pelos padrões de hoje, mas naquela época, se você quisesse mais, tinha que colocar um turbo. E foi exatamente isso que a Mitsubishi fez com a versão VR4. Também instalaram tração nas 4 rodas. Isso fez com que, pela primeira vez, a versão AMG não fosse a mais potente, prejudicando sua popularidade. Apenas 500 foram vendidas, e os donos não trataram exatamente elas como as raras joias que eram. Hoje, porém, essa situação mudou, e o Galant AMG é muito mais procurado do que o VR4. Tipo, o dobro mais procurado, quero dizer. Qual você preferiria ter? Novos Aston Martins. Aston Martin é um pequeno fabricante boutique, um fabricante boutique pequeno que está sempre lutando. Então, quando a União Europeia ordenou que eles desenvolvessem motores mais limpos ou pagassem uma multa pesada, bem, eles não tinham exatamente o dinheiro para fazer nenhuma das duas coisas, mas eles tiveram uma ideia. Se colocarmos nosso logo no Toyota QI de 1,3 litro, vamos dizer para eles que a média de CO2 de todos os nossos carros caiu para níveis aceitáveis. Agora, cai fora.
No entanto, para tornar esse número de CO2 uma realidade, a Aston precisava vender 4.000 desses por ano. E bem, eles não conseguiram. O Signet vendia menos que camisinha em convenção de Star Trek. Restava apenas uma opção: pedir ajuda à AMG. Os V8 deles eram potentes o suficiente e aceitáveis do ponto de vista ambiental. Além disso, a Mercedes já tinha 10% de participação na Aston. Se queriam que o investimento crescesse, por que não ajudariam? Então, ajudaram. A partir de 2017, o DB11 e agora o 12 com um SUV DBX, o Vantage, todos foram equipados com V8 AMG feitos à mão. Acho que isso funcionou bem. Então, a Mercedes dobrou sua participação na empresa e até nomeou um ex-CEO da AMG para ser o CEO da Aston. Isso trouxe benefícios. Os motores Aston ficaram mais exclusivos que os dos Mercedes comuns. Pegue o Vantage, por exemplo. Ele foi de 510 para 665 cavalos, o que é muito. O DBX é ainda mais insano, 707. E ainda tem o próximo supercarro Valhalla, que tem mais potência do que qualquer Mercedes já feito, 828 legal, mas a Aston já está tendo algum lucro. Quero dizer, poxa, agora, antes de eu te contar sobre o Civic, aqui vai mais um carro AMG que não é um Mercedes, consegue adivinhar qual é? Vou te dar uma dica, de qualquer forma, ele é do Marrocos. Honda Civic AMG. Algumas coisas para destacar. Em alguns mercados, incluindo a África do Sul, o Civic topo de linha é chamado de Balade. Então, oficialmente, este é o Honda Balade AMG, mas vamos concordar em chamar de Civic. Em segundo lugar, é um carro muito raro, com poucas fotos e vídeos disponíveis. Então, me desculpe se a edição perder qualidade nessa parte. Legal, de qualquer forma. O Civic AMG. Como isso aconteceu? E por que ninguém nunca ouviu falar sobre ele? Bem, aconteceu da mesma forma que aconteceu com o AMG Galant. A Honda queria um carro de alta performance para o movimentado mercado sul-africano e a AMG estava aberta para negócios. A conversão foi feita em 2 etapas. Você podia escolher só modificações estéticas ou também pneus, suspensão, escapamentos melhores e motor ajustado no dinamômetro. Os detalhes e números de potência são vagos, mas isso tem motivo. Nem a Honda, nem a AMG admitem que já trabalharam nesses carros, apesar de existirem exemplares tanto da 4ª quanto da 5ª geração. A AMG dedica uma página a todos os carros não Mercedes em que trabalhou, mas não cita o Civic ou a Honda. Agora, eles têm o Type R e mostram seu lado mais agressivo. Se você perguntar para eles sobre isso, senhor, e o AMG Civic vendido exclusivamente na África do Sul? Olha, se a gente finalmente vencer a Bugatti. Bom, vamos torcer para que esse vídeo espalhe a notícia e mais serviços de informação sobre o filho renegado, que é esse carro. De qualquer forma, isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Assista outra coisa agora e até o próximo vídeo. Stipe fora corte.